A paz do Senhor. A mensagem de hoje se encontra em Atos capítulo 16, versículo 7, que diz: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troia. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele estava tentando ir pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor dessa cidade, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo e nisso ele não foi. Eu vou deixar um pequeno testemunho sobre a importância de escutar o Espírito Santo de Deus, sobre discernir a voz de Deus quando ele estiver falando conosco. Teve uma vez, não muito tempo, que eu sempre gostava de ver luta de boxe. E aqui em Itaim teve um campeonato e eu falei assim, eu vou. E nem que eu falei que eu falei assim, eu vou orar a Deus, né, pedir permissão se é pra mim ir ou não. E nisso eu orei, né, falei com Deus de tudo. Só que se Deus me respondeu, eu não soube discernir se o Senhor falou sim ou não. Mas pra mim, Deus estava em silêncio. E nisso que Deus estava em silêncio na minha mente, eu pensei que eu poderia ir. E nisso eu fui, né, foi eu, minha mãe e minha irmã. E nisso nós foi. E chegando lá demorou, né, acontecer lá e tudo, mas aí tava tocando umas músicas em inglês e tinha algum palavrão. E nisso eu falei assim, já tava lá, falei, eu vou ficar aqui mesmo, já tô aqui. E nisso eu fiquei até o fim, assisti, foi tudo normal, tudo tranquilo. E tá, porém, no outro dia, quando eu acordei, era como se eu tivesse pecado contra Deus de uma forma, como se fosse um pecado muito grande, sabe? E eu falei, Senhor do céu, e tava com peso e meu corpo tava todo dolorido. Eu falei assim, misericórdia, Deus. Eu fui assistir a luta e parecia que eu que tinha apanhado na luta. Que misericórdia, o corpo tava todo dolorido e aquela sensação que eu tivesse pecado contra Deus de uma forma muito grande. E nisso eu fui orando, né, o dia inteiro orando, pedindo perdão ao Senhor. E passou algum dia, né, para recuperar o corpo dolorido. E nisso eu discerni, né, que não era para mim ir naquele lugar. E eu não soube discernir a voz do Senhor. E isso foi como uma consequência, né, de não ter discernido, de não ter escutado a voz de Deus. E a partir, né, daquele dia diante, sempre quando eu vou em algum lugar, eu pergunto, né, se é pra mim ir ou não, porque não é todo lugar que a gente deve ir, porque a gente não sabe, né, como está no mundo espiritual naquele lugar ali, as influências, por mais que às vezes a gente fala, não vai dar nada não. Eu fui nessa, não vai dar nada não. E deu, infelizmente. Então, que a gente sempre venha perguntar ao Espírito Santo, sempre venha ver se convém a gente ir naquele lugar ou não, porque às vezes o Senhor tá livrando, tá guardando, tá sustentando, e a gente vai para um lugar que a gente não deve ir. Então, que cada um de nós aqui possamos, né, ser sensível à voz de Deus, sempre buscar, né, compreender mais a cada dia, porque a gente sempre está aprendendo, sempre está evoluindo, né, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo essa oração, que cada um que venha ter um discernimento espiritual, que cada um que possa ser sensível à voz de Deus. Que Deus abençoe.